começando. Posso? Minutinho. Pronto, começamos. Boa noite. Hoje nós estamos com o Robério e vamos falar um pouquinho sobre hipnose. E eu vou passar a palavra para você, Robério. Pode se apresentar e pode começar a aula do jeito que você quiser. Ok, obrigado. Eu não vou, normalmente falaria qual o período que a gente está, eu não vou falar porque como está sendo gravado, as pessoas vão assistir a qualquer momento, então é melhor que não fique a referência. Mas se perceber pela luz, vai saber. Eu estou terminando psicologia esse semestre, mas dentro desse assunto eu já sou autodidata, já fiz cursos outros e já venho com ele há muito tempo, certo? Eu diria que aí na apresentação tem psicologia transpessoal. Eu diria que dentro desse assunto, dentro da hipnose, entrei para psicologia transpessoal, não aprendemos na faculdade. Então eu já era antes de iniciar provavelmente o curso. E Pix eu conheci na faculdade, certo? E hipnose está nessas duas coisas, faz parte dessas duas coisas, ok? Eu pensei, vou apresentar. Aí, não vou apresentar não, porque é uma brincadeirinha, tá certo? Sou Roberto, pronto. Colega, sou o irmão mais velho de vocês. Pronto. Alguns aqui eu conheço, já eu tive a oportunidade de conhecer lá na faculdade, outros não. Mas vamos lá. Eu gostaria inicialmente que vocês prestassem atenção nessa abertura. Entendeu? Não tem nada demais. É uma abertura bem simplesinha, não tem muita coisa. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nela, porque depois eu vou fazer uma pergunta em relação a ela, ok? Eu não sei qual é o conhecimento de vocês a respeito de hipnose, não sei. Eu sei que normalmente o que você vê na mídia são shows de hipnose, geralmente hipnose de palco. Normalmente não tem uma pessoa fazendo hipnose clínica, mas normalmente hipnose de palco. E para quem está fazendo, certo? Para quem está fazendo, ele tem o intuito de chamar a atenção para a hipnose. Então ele está fazendo a hipnose no palco, e aquela história que vocês já devem ter visto, a pessoa morder esse bolo achando que é uma maçã, esquecer número, esquecer nome, isso é hipnose de palco, certo? É hipnose como qualquer outra. Mas a finalidade aí é chamar a atenção para a pessoa que está apresentando. Porque provavelmente, normalmente eles têm um curso, eles querem angariar pessoas para o curso, mas não é a função do que a gente vai ver agora, tá certo? Não é bem essa função. Eu não sou contra a hipnose de palco, mas eu não utilizo de forma nenhuma. Nenhuma, tá certo? Independente da sua opinião a respeito da hipnose, meu objetivo é que ao final dessa conversa, vai ser basicamente uma conversa, você já não tenha tantas dúvidas em relação ao assunto. Já não se sintam tão leigos em relação ao assunto. Okay? Antes de terminar, de concluir, eu gostaria que vocês me dissessem, certo? Pode ser pelo chat, quantos círculos vocês conseguem ver inteiros? Porque se você olhar as bordas, você vai ver que ele não está formado completo. Quantos círculos inteiros vocês conseguem ver nessa imagem? Sem problema. Não. Ótimo. Perfeito. Se vocês conseguissem ver círculos, seriam 18, realmente. Só que não são círculos. Não existe nenhum círculo aí nessa imagem.
O cérebro de vocês é que está dando a impressão de que é círculo, mas na realidade não são círculos. O mais parecido que eu posso dizer para você é que são folhas colocadas simetricamente, não círculos. E aí passa para o cérebro a impressão que são círculos. Se fosse círculo, realmente seria 18. Mas não são. Tá certo? Tiver a oportunidade, depois dê uma olhada na imagem, que vocês vão ver que nenhuma linha dessa se funde com ela, com as outras. É só aquela folhinha mesmo juntada de uma forma diferenciada. Bom, então pronto. Olhe para um ponto, qualquer que seja acima de vocês. Olhe um ponto fixo, qualquer que seja acima de vocês. Comece a contar até... Brincadeira, gente. Vamos ao que interessa, não tem nada que ver isso aí. É uma brincadeirinha só. Pode passar. Uma coisa, hipnose é atenção. Extremamente atenção. Nada mais do que atenção. Certo? Essa imagem, todas as imagens que eu escolhi têm um significado. Essa tem uma delas. Na minha concepção pessoal, hipnose é a única chave que existe capaz de entrar ou de abrir qualquer ser humano. Tem algumas restrições, pelo menos 2 restrições que você não conseguiria abrir. Mas no normal, você conseguiria abrir qualquer ser humano. Se a gente pudesse, digamos que não existem as restrições. Então, hipnose seria a chave para isso. Você consegue chegar no âmago do ser humano. E lembre-se de uma coisa, nós trabalhamos com objetos imaterial. De material só existe o cérebro, mas nós não trabalhamos com o cérebro, nós não somos médicos, nós não somos cirurgiões. Nós trabalhamos com a parte que não é física, a parte psíquica. Ok? Pode passar. Eu não sei. Não era para estar assim. Eu não sei, Lele, se como é que tá, certo? Não era para estar assim, era para aparecer só uma parte, mas eu posso ter errado, certo? Hipnose, com vários nomes que se deem ao longo do tempo, ela já é conhecida desde a antiguidade. Não existe relato. As civilizações mais antigas são a hindu, a chinesa, são as mais antigas, mas não existe relato dessas 2 civilizações, pelo menos eu não tenho conhecimento da existência da aplicação da hipnose. Mas, como ela remonta, certo? Remonta aos egípcios, eu quero crer que eles não foram os descobridores. Embora eles já tivessem a salinha de sono, mas eles não foram os descobridores. Eu quero crer que a coisa é mais... Aí eu não sei o nome, não importa o nome. Já existia, ok? Nesse estado que se fala aí, que você pode ler, que eu não preciso ler, ele é um estado psicológico natural. É uma coisa que está dentro de você, certo? Que vai fazer com que, sob efeito, você reduza temporariamente o teu senso crítico e a percepção física da realidade. Mas isso não significa dizer que você perde total controle sobre a realidade. Não permite dizer que você perde total controle sobre qualquer coisa. Você é dono único e absoluto de si. Nada muda em relação a você. Esse é um dos mitos que a gente vai ver mais à frente. Não muda nada. Você está num estado alterado de consciência que te faz ficar mais atento. Menos atento à realidade que você vê ao seu redor. Por exemplo, aqui eu estou vendo cadeira, televisão e tal. Menos a isso e mais a si mesmo, a si próprio. Ok? O uso da hipnose, aí tá errado. Eu não tirei. Aí tá errado. É antes de tudo uma atitude mental. Você vai mexer com a sua mente, mesmo sem você saber, mesmo sem ter consciência disso.
com o auxílio de uma pessoa que pratica hipnose, do hipnotizador, você vai mexer com a sua mente e você vai facilmente entrar no estado alterado de consciência, em que, a partir desse instante, a gente vai ver num gráfico que tem mais à frente, é possível mexer com algumas coisas. Okay? Pode passar, Letícia. Segunda APA, para quem gosta de conceito, certo? Para quem gosta de conceito. Segundo a APA, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Isso para quem gosta de conceito. Se você gosta de conceito, isso aí está perfeito. Não tem melhor. A APA é a Associação Psicológica Americana, de Psicologia Americana. E o uso da hipnose. Para que a gente usa? O uso da hipnose, a utilização da hipnose de forma terapêutica, que não aquela que eu falei no início, que é a hipnose de palco, é conhecida como hipnoterapia. Pode passar. Pronto. Nesse exemplo aí, é uma forma bem sucinta de como a coisa ocorre, certo? Ó, você vê, imagine que isso aí é você, seu cérebro. Então você vê círculos concêntricos, certo? Em que o primeiro deles, antes do cinza, é a tua parte consciente. É isso que está te dando noção do que você tem aí à sua frente. É o teu consciente. Você tem uma parte cinza, que a gente chama de fator crítico. Isso não é visível. Se você abrir um cérebro, você não vai encontrar isso. Se você abrir o cérebro, você não vai encontrar o consciente. Se você abrir o cérebro, você não vai encontrar o inconsciente. Ok? Isso é de ordem psíquica. Então, existe uma coisa chamada fator crítico, que é isso que nos mantém conscientes e não permite que você normalmente ultrapasse da consciência para a inconsciência, do consciente para o inconsciente. O que é que a hipnose faz? A hipnose quebra esse fator crítico, ele passa por cima desse fator crítico e acessa diretamente o subconsciente e o inconsciente. É isso que a hipnose faz, nada mais do que isso. Por isso que eu disse lá no começo que ela, ao meu ver, na minha concepção, é a única chave capaz de atingir o inconsciente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exceto duas situações que provavelmente eu vou falar mais à frente quando aparecerem, tá certo? Fora disso, qualquer pessoa está suscetível, sim. Pode passar, Lelê. Bom, como eu disse, prestar atenção nas imagens. Certo? Nessa imagem a gente vê uma estrada meio tortuosa, numa região muito bonita, por sinal, que vocês talvez já conheçam de filme. E isso traduz um caminho. Para se chegar ao que é hoje, seja qualquer coisa que for, inclusive nós, tivemos um caminho a seguir. E a hipnose não foi diferente. Ok? Dentro do conhecimento compilado que nós conhecemos, ela tem um caminho, ela teve um começo, alguém começou a perceber a coisa, fora dos egípcios, já na modernidade, já com as pessoas dentro do estudo científico, certo? Mais fora do Egito, mais fora da religiosidade, mas dentro do que a gente conhece como cientificismo. As pessoas começaram a perceber as coisas e começaram a estudar. E aí um foi fazendo, o outro foi chegando e cada um foi construindo esse caminhozinho que vocês veem aí. Não é esse caminho, esse é só um exemplo, esse é só uma figura de linguagem, ok? Então, o que a gente vai ver agora são pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram ligadas à hipnose, certo? E a deram conhecimento, a transformaram no que ela é hoje. Deram conhecimento dela na modernidade para a maioria das pessoas, de forma que a gente hoje, nós, de uma forma geral, possamos estudá-la, possamos praticá-la. Foi passando de pessoas a pessoas, e cada um descobrindo uma parte, à medida que ia conhecendo. Veremos o primeiro. Pode passar. Avicena. Aí tem a data de nascimento e morte dele. Era um árabe.
Ele disse à época, a essa época que ele viveu, que a mente tem muita influência sobre a saúde do corpo. E esse conhecimento já era conhecido na Grécia Antiga, certo? Como eu disse, eu não tenho relato dos chineses, mas esse conhecimento também era conhecido pelos chineses e também era conhecido pelos romanos. E ganhou forma definitiva com esse filósofo que também era médico árabe. As obras do Avicena se tornaram referência para as universidades europeias de medicina por 600 anos. Em uma delas, conhecida como Cânone da Medicina, ele explica a diferença entre o estado de sono e o transe hipnótico. Então, da antiguidade, com conhecimento que a gente pode ir lá e olhar, se possível, quando possível, tem os relatos do Avicena. 900, quer dizer, 900 anos depois do nascimento de Cristo, ele nasceu. E viveu até o ano 1037. Então, nesse período, ele já começou a relatar, a compilar dados sobre o que viria a se tornar conhecido futuramente como hipnose. Pode passar. De todos os que a gente conhece ou que ouviu falar, eu quero crer que o Mesmer seja a pessoa que mais as pessoas têm conhecimento. Pelo menos já ouviram falar no nome dele, principalmente quando o assunto é hipnose. Eu acho que ele existe um termo chamado mesmerismo, certo? Mesmerismo, que acho que a maioria das pessoas que pelo menos passou por algum momento em alguma literatura da hipnose conhece. Ela faz referência a ele, mesmerismo faz referência a ele. E foi ele que desenvolveu a tese do magnetismo animal. Eu não sei se vocês têm conhecimento ou se já viram alguma vez alguma apresentação sobre magnetismo. Eu vou relatar em poucas palavras só para você entender. Por exemplo, imagine que no palco tem duas pessoas no palco, em que uma é o magnetizador e o outro é o paciente. Eles estão fazendo uma hipnose de palco. Eles estão fazendo algo só para mostrar para você que a coisa funciona. Imagine isso. Veja isso. Então, a pessoa que é o magnetizador, ela não está encostando em momento nenhum na pessoa que é magnetizada. Ele está distante, pelo menos a 2 braços de distância, 2 braços esticados de distância. Quer dizer, não há contato nenhum entre um e o outro. E o magnetizador, ele começa a fazer um movimento como se estivesse puxando uma corda, como se estivesse puxando o cabelo da pessoa. Suponha que seja uma mulher que esteja lá de cabelo longo. Suponha que ele comece a se fazer esse movimento de puxar o cabelo, certo? Só que ele está a 1 braço e meio de distância da pessoa. Não, em momento nenhum ele está encostado na pessoa. Se ele for um bom magnetizador, após um certo tempo, 10 minutos, eu creio, no máximo, você vai ver que a pessoa vai começar a ir para trás, a querer cair, como se ela realmente tivesse sendo puxada, estivesse sendo puxada, quando na realidade não existe vínculo nenhum entre um e outro. Isso é trabalhar com magnetismo. No Brasil, eu conheço poucos que trabalham com isso, mas isso é magnetismo, ok? E é o que o Mesmer, entre outras coisas, fazia. Entre outras coisas, fazia, certo? Esse cara foi quem praticamente iniciou tudo do que a gente conhece hoje como hipnose. Foi a partir dele que as coisas evoluíram. As pessoas, da mesma forma que você vai ver lá na frente, eu vou tocar no assunto porque não tem nada a ver. As pessoas, na época dele... Não, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, Freud teve uma parte de hipnotismo que a gente vai ver e depois criou a escola dele, que foi a psicanálise. E teve pessoas que saíram e foram se aliar a Freud, certo? No entanto, ao longo de um certo tempo, as pessoas passaram a descobrir mais coisas e discordar daquilo que o Freud fazia e começaram a criar as linhas de pesquisa deles. Tem vários. Então, com o Mesmer foi mais ou menos isso. As pessoas começaram a perceber o que ele fazia, começaram a se interessar e, à medida que iam também evoluindo, começaram a discordar e começaram a criar outros conceitos, outras coisas. Mas digamos que o pai da hipnose seja esse rapaz, da hipnose como a conhecemos hoje.
do magnetismo animal, certo? Do mesmerismo. Seja ele. Passe para o próximo. Essa é uma foto. Eu acho que é uma das pouquíssimas fotos que existe sobre esse senhor. Ele é português, ele é frade, ele é frade, ele é abade. Ele é frade e vivia em Goa, na Índia. É o território português da Índia. E, assim, foto dele que eu conheço essa, só. Não conheço outra foto dele. É porque aí está cortada, não está ampliada. Senão você veria que ele está numa espécie de calabouço. Só tem uma mesa, um banco, uma jarra e uma bacia. E ele está sentado na cama. As vestes dele estão meio já andrajosas, pelo menos a parte da calça. Você vai ver a imagem dele já com vestido normal, certo? E fazendo... Você vai ver, tem inclusive estátua dele, fazendo como se estivesse hipnotizando uma senhora que está deitada. Ele, como cientista, como estudioso da hipnose, demonstrou o caráter puramente natural da hipnose. Não tem nada de anormal, não tem nada de excepcional, não tem nada de fenomenológico. É uma coisa natural. Tendo sido ele o primeiro a descrever com precisão os métodos que ele utilizava e os efeitos que causava. Ele soube antever possibilidades de sugestão hipnótica no tratamento das doenças nervosas. Na época em que ele viveu, certo? 1734 a 1815, ele já trabalhava com hipnose, ele já previa alguma coisa. Quer dizer, e é discípulo do Mesmer também, certo? Só que em época totalmente diferente, mas é discípulo dele. E ele conheceu a hipnose não diretamente com o Mesmer, mas através de um discípulo direto do Mesmer, que é o próximo, por favor. Pronto. Chastenay, Marquês de Puissegur. Eu não sei falar francês, é Puissegur. Entendeu? Quero crer que seja isso. Pronto, esse era discípulo do Mesmer. E o Abade Faria tomou conhecimento do trabalho do Mesmer através dele. Então, o Abade Faria, se houvesse o encadeamento, seria discípulo do Chastenay. Ok? O Chastenay foi o primeiro cara que descobriu o chamado sono magnético. Através da prática E isso teve consequências extraordinárias. Entendeu? Isso é uma das bases da hipnose. A hipnose é um sono magnético. É um sono provocado, que na verdade não chega a ser sono. Eu falei lá no início. É uma forma, você fica no estado alterado de consciência, mas você não perde a consciência em momento algum. Você não dorme. Você pode até estar de olhos fechados, mas você não dorme em momento algum. Você tem plena consciência do que está ocorrendo. Nada muda. E uma vez que ele difundiu esse conhecimento sobre o sono magnético, ele começou a obter curas que impressionaram na época. Com um detalhe, enquanto Mesmer, certo? Na França, enquanto Mesmer, lá na capital, na França, se dedicava a fazer o mesmerismo com pessoas ricas, abastadas, curiosas, que pagavam para ver a coisa, ele como um nobre, né? Ele era marquês, como um nobre, lá onde ele vivia, ele fazia a mesma coisa, só que com os pobres, sem cobrar nada, porque ele não precisava de dinheiro. Ele não precisava de dinheiro, ele já era suficientemente... E ele era militar, certo? Ele era do regimento francês. Então, ele não precisava, ele tinha a fonte de renda dele, e ele usava para praticar, para obter conhecimento. Ele utilizava com os pobres. Próximo. Outro militar na história. Não sei a pronúncia correta, certo? Etienne Cuvier. Não sei a pronúncia, não sei francês. De jeito nenhum. Também foi outro discípulo do Mesmer. Mas, ao contrário do Mesmer... Opa, caiu aqui meu fone.
Mas, ao contrário do Mesmer, ele não acreditava no magnetismo animal. Ele é discípulo do Mesmer. Ele conheceu o Mesmer praticando o magnetismo animal. Mas ele, lembra da história que eu falei há pouco dos discípulos de Freud? Que entraram com Freud, foram estudar psicanálise com Freud, começaram a discordar e começaram a sair. Certo? E vocês têm conhecimento de vários que fizeram isso. Então, ocorreu a mesma coisa em relação ao Mesmer. Ele foi discípulo de Mesmer, mas ele discordava do que o Mesmer chamava que era magnetismo animal, discordava de como as coisas aconteciam. Ele acreditava que era mais um fluido magnético, como eu citei há pouco, com relação ao magnetismo, que a pessoa estava puxando a corda sem estar puxando nada, sem estar puxando o cabelo da pessoa e derrubou a pessoa que estava lá. Na verdade, ela não derrubou porque alguém segurou, mas ela caiu para trás. Certo? Pronto. Só que, assim, o Cuvier, ele discordava do Mesmer, ele não era magnetismo, ele achava que era um fluido, certo? E enfatizou, na época dele, a questão dos processos mentais que permitiam que isso acontecesse. Ele já começou a derivar, já começou a sair da aula. Ele fazia parte daqueles... Tinha um grupo que ele fez parte que se chamava os imaginacionistas, que era diferente dos psicofluidistas, certo? Que os psicofluidistas acreditavam, aliás, ele acreditava na existência de um fluido universal e não em alguma coisa magnética propriamente dita. Pode passar. Já dentro da modernidade, olha a data, certo? Já um pouco dentro da modernidade, temos... só um fato em relação ao anterior que eu esqueci. O Cuvier, em 1819, ele foi editor da revista Arquivos do Magnetismo Animal, em francês, certo? Eu não sei, eu estou traduzindo já. Arquivos do Magnetismo Animal, certo? Apesar de eu não falar francês, eu leio. É uma coisa meio doida isso aí, tá? Meio doida, mas eu leio. Eu só não sei falar. Eu não sei fazer boquinha. Não sei, eu sou meio rústico para essas coisas. Bom, e ele, em 1819, ele foi o primeiro cara que usou o prefixo HYPN, que pode dar origem a hipnotizador, hipnose, papapá. Ele só escreveu, certo? E alguns consideram que ele tenha sido o criador da palavra hipnose, mas não tem nenhuma referência sobre isso. Ele, na revista dele, ele utilizou esse prefixo, HYPN. Pronto. O que ele quis dizer com isso, não sei. Tá bom? É só uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Próximo. James Braid. Para as pessoas que estudam hipnose com uma certa profundidade, viu todos esses que eu já falei, mais outros que eu não falei, que é uma construção coletiva, não é coisa de uma única pessoa, é coisas que vão, aos poucos, vão sendo lidas, vão sendo estudadas, vão sendo praticadas e se vai construindo a torre, certo? Esse senhor, dentro da modernidade, assim, do período que a gente já conhece, de um século que a gente já tem mais afinidade por ter estudado outras coisas, por ter outras descobertas, ele foi um dos caras, eu diria que ele foi o cara, certo? Foi ele que cunhou o termo hipnotismo. Se o outro botou talvez ele tenha pego o conhecimento do outro, né, HYPN, e botou o restante, tá certo? Eu não sei, tô só... E foi um dos primeiros, ou foi um dos pioneiros na era moderna a trabalhar com clínica, com hipnose clínica, certo? E investigar o estado hipnótico e como fazer a indução. Então, se existe um cara que poderia se dizer iniciou o hipnotismo propriamente dito, como a gente conhece, esse cara se chama James Braid, certo? E esse termo hipnotismo foi criado em 1942. Para ele estava se referindo ao processo de indução hipnótica, tá certo? Isso ele chamou de hipnotismo. Pode passar. E teve uma outra coisa, antes de passar, peraí, antes que eu esqueça. Ele tentou depois mudar, ao longo do estudo dele,
da prática dele, ele tentou mudar esse nome, hipnotismo, que ele havia criado, certo? Porque ele descobriu que não era sono. Hipnos é sono. Ele descobriu que não era sono. Tentou mudar, mas como a palavra já tinha pego, né? Já era de uso, já era usual, já todo mundo já conhecia dessa forma, ele não conseguiu mais mudar. Então continuou hipnotismo, hipnose, como nós conhecemos até hoje. Ok? Próximo. James Dale. Esse foi outro médico. Se vocês prestarem atenção, sempre é médico, é ligado à medicina, é alguma coisa correlata. Raramente você vai encontrar uma forma diferente. Por exemplo, um caso bem típico no meio da gente, certo? Um caso bem típico da comportamental. Skinner, jornalista. Nada a ver com medicina, ok? Mas aqui na hipnose, geralmente, você vai ter um Skinner. Lá na frente eu vou falar do Skinner da hipnose. Mas normalmente é alguém ligado à medicina, de alguma forma, certo? Bom, o Sdale era escocês. E ele, na Índia, certo? Fez mais de 300 cirurgias usando apenas o sono mesmérico. Usando apenas a hipnose, sem nenhuma anestesia. Era médico. Cirurgião. Ok? Pode passar. Aí eu de novo. Libel, não sei se é. Ele juntamente com o próximo. Ó, ele juntamente com o próximo, pode passar. Bernheim, esse aí tá mais fácil de falar. Eles fizeram o seguinte. Se está estudando a hipnose, ao longo de todo esse período se vem estudando a hipnose, certo? E esses dois, ele, o anterior, e ele, o anterior foi quem cunhou a ideia de sugestão. Não, o que a gente faz é dar uma sugestão para a pessoa. Eu estou falando em termos gerais. O que a gente faz na hipnose é dar uma sugestão para a pessoa. E ela acata. Ou não acata. Entendeu? Então, foi a primeira pessoa que falou sobre sugestão, foi o anterior. Esse aí, Libel. Não sei como se faz em pronúncia. Eu sei, Augusto eu conheço. Agora, Libel, não sei como é que pronuncia, não. Entendeu? Ele foi quem deu essa ideia de sugestão. E o próximo, que é o Bernheim, né? Que aí também é francês, que eu não sei se... Bernheim eu estou falando em inglês, mas eu não sei a pronúncia em francês. O Hippolyte, isso aí eu sei. Foi ele, certo? Que definiu o que era sugestão. Ele disse que sugestão era o ato pelo qual uma ideia é introduzida no cérebro e por ele aceita. Se o outro teve a ideia do que seria sugestão, esse colocou no papel. E a partir daí, todo mundo assumiu. E a sugestão é exatamente isso. É um ato pelo qual uma ideia é colocada no cérebro, é introduzida no cérebro de alguém, e o cérebro aceita. Isso é sugestão. Daí para a sugestão hipnótica é só um pulo. Nada mais. Eles dois, juntamente com outros, fundaram a escola de Nancy, certo? E conhecida como a escola da sugestão, porque eles se guiavam por essa metodologia. Quer dizer, eles passaram a estudar, passaram a praticar sugestões hipnóticas para hipnotizar. E já está começando a chegar próximo da modernidade. Ok? Pode passar. Esse todo mundo conhece. Quando você fala Pavlov, a maioria começa a salivar aí. Embora não seja o cães. Eu não estou brincando, não estou chamando vocês de cachorro, de cães, não. É só uma brincadeira, tá certo? Porque todo mundo conhece ele através disso. Ok? Mesmo as pessoas que não fizeram psicologia, mas que de alguma forma leram, né? Sabem que ele trabalha com isso. Só que tem um pequeno detalhe. Ele não trabalhou só com isso, certo? Ele não era só neurofisiologista, não sei. Ele, com o tempo, ao longo de todos os estudos dele, ao longo do período que ele passou estudando, o governo da União Soviética criou um laboratório só para ele trabalhar, deu para ele, e ele ficou nesse laboratório até morrer. Ao longo dos estudos dele, dos fenômenos vitais
ele descobriu que também havia os fenômenos psíquicos, certo? E que eles diferiam dos físicos apenas pela sua maior complexidade. Em 1903, ele, fazendo pesquisa a respeito desses fenômenos, ele descobriu a histeria e a hipnose. Parte da coisa através do conhecimento que era difundido, certo? Em 1903, ele apresentou o sistema dele na academia. E, com certeza, ele teve conhecimento de outras coisas, e, a partir daí, ele passou a também verificar. E ele viu que o que ele tinha descoberto era limitado, não representava tudo. É só uma caixinha. É só uma caixinha. Não é o conhecimento total. E aí ele começou a derivar para esse lado também. Certo? Mas aí veio a morte e o estudo ficou inconcluso. Próximo. Charcot. Quem não conhece Charcot das aulas de psicologia? Ele é mais conhecido, ele é mais conhecido pela questão do tratamento psiquiátrico, eu acho. Certo? Normalmente, quando se fala de Charcot lá nas aulas do William. Do William? Não, do Wilson. Do Wilson. Se fala dele. E outros também. Então, era um médico psiquiatra e fisiologista francês, certo? Ele fez muitas pesquisas, enorme quantidade de pesquisa, e foi o fundador da moderna neurologia. E ele está, de certa forma, mais associado pelas pessoas ao tratamento dos loucos, mas também à hipnose. Ele realizou investigações sobre a histeria e sobre o tratamento dos sintomas por meio do método hipnótico. Se vocês prestarem atenção, a palavra histeria está vindo andando aí, certo? Ela está vindo andando. Já não se fala mais no mesmerismo, certo? Já não se fala mais do magnetismo animal. Começou a entrar um termo novo, que é a histeria. Ok? Preste atenção que a coisa está... É um encadeamento. Aqui o que eu fiz só uma compilação de alguns mais conhecidos. Mas tem muito mais gente que trabalhou, que estudou, que praticou, para que a hipnose viesse a ser o que ela é hoje. Ok? Pode passar. E aí chegamos no conhecido de todos. Ele entrou porque o Braid, certo? Braid foi o Braid que estimulou pesquisadores como... Por isso que eu digo que eles se encontraram na academia. O Freud e o Pavlov. Foi o Braid que fez isso, certo? E passou a apoiá-los para que eles usassem em terapia. Eles dois usassem em terapia. No caso específico, mais esse que estava mais ligado. Em 1885, o Breuer publicou, juntamente com ele, o famoso caso da Ana O, certo? Como o estudo sobre histeria. A partir desse estudo, ele iniciou a prática da hipnose. Ele conheceu a hipnose. Ele passou a estudar a hipnose. Porque na época era largamente utilizado na Europa. Era uma forma de cura. E ele foi usuário da técnica durante muitos anos, até ele trocar a hipnose pela livre associação, que era o que ele estava criando. Certo? Aí tem uma série, se você for atrás do que ele fala a respeito, tem uma série de pontos favoráveis e pontos desfavoráveis sobre o ponto de vista dele, certo? Sobre o ponto de vista dele. Eu gostaria muito que vocês lessem bastante sobre psicanálise. Bastante mesmo. Não a teoria em si, mas as origens. As origens. Não a teoria em si, mas as origens. A hipnose trabalha lá na frente, lá atrás eu mostrei um quadro, certo? Mostrei o círculozinho concêntrico, parece até um alvo, certo? Lembram? Círculozinho concêntrico, pronto. O que é que está escrito lá naquela parte central do círculo? Inconsciente. Se essa ideia vem sendo estudada desde muito tempo, ela vem sendo melhorada ao longo do tempo,
certo? Eu quero crer que não foi o Freud que criou o termo consciência. Não é dele, propriamente dele. Assim, tá? Você deu a luz, é o consciente, é o inconsciente. Eu quero crer que não. É por isso que eu estou mandando vocês lerem. Né? Leiam, leiam, leiam. E leiam coisas de fora. Não leia só coisa brasileira, não. Leia coisas de fora, do original. Abram a cabeça. Esse é um conselho para toda a vida. Abram a cabeça. O mundo não é só um caixotezinho, um quadradinho. É bem mais amplo do que o que você imagina. Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas a respeito. Então foi isso. Ele começou pela hipnose. E alguns seguidores hoje, não, mas se a hipnose fosse boa, Freud tinha ficado. Quem é Freud na história da coisa? Quem é Freud? No... É apenas mais um grãozinho de areia. Tá certo? Então, não quero que seja por aí. Não é o detentor da verdade. É o que eu disse. Abram a cabeça. Próximo. Pronto. Chegamos no Skinner da hipnose. Esse cara era um radialista. Nem jornalista ele era um radialista. Mas ele tinha o dom de fazer hipnose, de praticar. E ele curava. Certo? Então, o que foi que ele fez? O que foi que ele quis? Dos que eu conheço, das pessoas que eu conheço, que conhecem hipnose, que eu conheço entre aspas, né? Que eu não sou da época dele. Olha a data aí. Eu fui contemporâneo dele porque eu sou de 57. Quer dizer, durante 10 anos a gente conviveu, aqui e lá nos Estados Unidos. Pronto, nada mais. Então, durante o período que esse rapaz viveu, certo? Eu não sei a origem de como ele conheceu a hipnose, eu sei que ele, no meu conhecimento, no conhecimento das pessoas que conhecem hipnose, esse é um dos melhores caras que eu conheço. Um dos caras que é referência, ainda hoje é referência. Então ele tinha uma facilidade incrível de resolver as coisas, de fazer as coisas, de hipnotizar, de achar a solução. E ele quis, foi uma ideia dele, né? Pode ser. E a ideia dele era fazer o seguinte: bom, se eu aprendi hipnose, se eu sei hipnotizar, então eu vou convidar 5.000 médicos. Agora sim, se limitava aos Estados Unidos, certo? 5.000 médicos para que aprendam comigo hipnose, para que possam fazer isso gratuitamente, para que possam resolver os problemas gratuitamente. Esse é um dos maiores métodos. Ele, como hipnólogo, eu reputo como o melhor, certo? Que já passou por esta terra. Eu reputo como o melhor, certo? E ele teve essa ideia de fazer, de reproduzir o conhecimento dele, de tentar passar para os outros o conhecimento dele, certo? Acho que foi a maior coisa que ele fez. Era comediante, radialista, e ele tem um livro chamado Hipnoterapia, que eu já tentei conseguir esse bicho, não consegui de jeito nenhum. Não consegui, porque lá no livro tem a técnica que ele usava. Só teve esse livro, mas nenhum outro, só fez esse. E é fininho, não é grosso. Mas eu não consigo cópia dele de jeito nenhum. Entendeu? Nem xerox, nem virtual, nem digital. No livro, ele ensina a hipnose para você realizar em 3 minutos, certo? 3 minutos. E os métodos que ele utiliza lá no livro, que ele põe lá no livro, ainda hoje são utilizados pela medicina. Os métodos que ele usava para curar, e é por isso que ele queria transferir para os médicos, para que a medicina usasse, fosse talvez uma forma de atingir a população, certo? Chegar aos mais distantes que não podiam pagar. Entendeu? Esse era o objetivo dele, difundir o conhecimento que ele adquiriu. Não tem aquela história, dar de graça, pedir de graça, receber, pronto. Então, esse cara encarnou isso. Eu o reputo como o maior hipnólogo que já passou por aqui. Passa para frente. Pronto. Dentro da modernidade, certo? Dentro da modernidade, a gente saiu lá do Mesmer, certo? Chegou lá do Avicena, né? Foi o primeiro. 900 depois de Cristo, chegou agora a Era Moderna. Ok?
chegou a era moderna. Esse foi um dos caras que revolucionou a hipnoterapia. Milton Erickson. Eu sou adepto dele. Eu trabalho com a forma dele, que ele trabalhava. Certo? Para quem não sabe, ele era cadeirante. Se for atrás da vida dele, você vai ver. Tem um período que você vai encontrar a imagem dele. Principalmente, ele tem um Instituto Milton Erickson, que tem muita coisa sobre ele e sobre o trabalho dele. Aí você vai ver a imagem dele andando, mas já de muleta, porque ele foi perdendo. O problema dele foi poliomielite. Ele foi perdendo gradativamente os movimentos até ficar sem poder mexer as pernas. Entendeu? Isso não impediu, isso não o tornou um coitadinho, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O transformou num grande homem psicólogo, num grande hipnotizador. Ele era tão bom, que as pessoas que trabalhavam com ele criou várias técnicas, certo? Uma delas era do aperto de mão. Ele era tão bom nisso que as pessoas já não apertavam a mão dele, com medo de ser hipnotizado. E mal apertar já ser hipnotizado. Que era assim, ó. Puf. É uma técnica fácil. Não é difícil. Facílimo de fazer. Facílimo de fazer. Mas as pessoas já não sabiam se ele estava dando a mão para saudar ou se queria hipnotizar a pessoa, mas na brincadeira, né? Óbvio, que as pessoas que trabalhavam ali com ele. Já não sabia, então evitavam dar a mão para ele. Entendeu? Porque ele era bom nisso. Rápido no gatilho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente um pouco. E por último, esse é atual, tá vendo? Ele é de 1942, é vivo. Certo? Assim, é conhecido? Não, não é conhecido. Não é conhecido. Mas juntamente com outro estudioso da hipnose, em 1997, certo? Ele demonstrou que a hipnose é uma simulação da realidade, que acontece quando a gente estimula, certo? Os estados profundos da mente. Aí já está mais dentro do científico, já está mais dentro da coisa científica. Quer dizer, já é uma demonstração científica de como a hipnose funciona, certo? Então, o método dele é só esse, não mais. E por isso eu o trouxe, porque ele não é conhecido, certo? Mas ele já está, a partir dele, ou sei lá como, mas a gente está vendo que a hipnose já está deixando de ser aquelas coisas que eram magnetismo animal para se tornar alguma coisa mais científica ao longo de todo esse período, ao longo de toda essa história de conhecimento. Ok? Próximo. Ó, não tá. Agora eu vi que não é, porque isso aí não era para aparecer tudo de uma vez. Eu vi que os efeitos que tem aqui não aparece nenhum aí. Mas é isso, ó. Para quem tem alguma restrição em relação à hipnose, de alguma forma, saiba que ela é reconhecida pelo CFM, pelo CFP, pelo CFO, pelo CREFITO, no caso CEFITO, e pelo SUS. O SUS nas PICs. Certo? Tem um pequeno detalhe aqui que eu ia mostrar, mas eu decidi só falar, que é o seguinte. Para você ver como a humanidade é podre. O ser humano é podre, certo? Desse grupo que aí está, que são conselhos federais brasileiros, pelo menos os 4 primeiros, um deles quis se tornar o dono da hipnose. Um desses aí quis se tornar o dono da hipnose. E ele usou a argumentação, não para ser o dono, ele usou toda essa argumentação que eu falei até agora sobre as pessoas que usaram, certo? Para justificar o fato do conselho se apoderar da coisa, como se fosse ele que tivesse inventado. Se você ler essa resolução dele, o parecer que tem lá, certo? Você vai ver que ele é textual a coisa, eu não estou inventando. Entendeu? Ninguém pode usar hipnose, só médico. Fizeram a mesma coisa com a acupuntura, lembram? Fizeram a mesma coisa com a acupuntura. Me parece que com a hipnose não pegou, mas com a acupuntura pegou.
Ou não sei o que foi que deu depois do parecer. Se houve alguma coisa a respeito, ou se foi feito e foi derrubado. Não sei ao certo. Eu sei que eles queriam ser o dono da hipnose. Entendeu? Se não for médico, você não pode fazer hipnose. Isso é podridão do ser humano. Nada mais. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Para frente é que se anda. Pode passar. Bom, e a gente chegou nos mitos. Da minha época, né? Que eu era criança, eu gostava muito dos desenhos da Disney, certo? E eu copiei um desenho da Disney que fala sobre... Não precisa dizer nada, você olhando você já vê. Né? É a K, para quem não sabe o nome, a cobra é a K e ele é o Mowgli. Né? A K tentando hipnotizar. Ele não é o Mowgli, ele é uma menina da aldeia. A K tentando hipnotizar a criança, a menina da aldeia. Certo? Para poder devorá-la. Quem não conhece a história, os desenhos, eu aconselho, é interessante. Mas aqui é só um exemplo, certo? E assim, ela tá. O que é que você visualiza nessa imagem? Que a K está simplesmente olhando para a criança, para a menina, e está hipnotizando, simplesmente por olhar. Só que no desenho animado que a gente vê, ou no desenho da história em quadrinho, você vê que os olhos dela têm círculos concêntricos, como se estivesse andando aquelas ondas, entendeu? Jogando aquelas ondas, pronto, e hipnotizando. Na prática não é bem assim, não. Não tem onda nenhuma para você jogar para ninguém. Tá certo? Mas isso é um exemplo bem claro dos mitos. Para frente. Ó, não era para parecer assim, tá vendo? Porque fica sem graça. Porque aí é assim. Qualquer um pode ser hipnotizado, a resposta sim não ia aparecer, porque eu ia ouvir a resposta de cada um agora. Entendeu? Mas desculpa, aí já... Robério, é o meu computador, que ele é limitado. Eu acho que não. Eu tiro. Não, eu acho que não. Não tem problema não vai mudar nada. Isso aí era só uma forma de interagir, entendeu? Mas eu estou dizendo, era assim, apareceu, qualquer um pode ser hipnotizado, e só. E aí eu perguntava, e aí, o que é que vocês acham? Pode ou não pode? Entendeu? Para me ter uma ideia de como a plateia, a audiência, sabe ou não a respeito do mito, entendeu? E aí já aparecem as respostas, não precisa muita coisa. Basta que vocês leiam e vejam que esses mitos estão respondidos aí, certo? Hipnose é um poder espiritual? Não. Vou ficar inconsciente ou vou dormir? Não. Certo? Inclusive, se você dormir, é uma das formas de você sair da hipnose. Certo? Que tá aí, ó, a pergunta de baixo. Posso ficar preso ou hipnotizado para sempre? Não. Porque, no mínimo, certo? Ou no máximo, no mínimo não, no máximo, você vai dormir. Você vai passar do ponto. Aí você dorme. Automaticamente, quando você acorda normal, como você sempre foi. Embora estivesse hipnotizado, se você passou do tempo e dormiu, você vai dormir. Aí sim, você vai dormir. Certo? Você vai dormir. Se você dormir, você acorda do mesmo jeito. Como você dorme e acorda todo dia. Então, não fique consciente. Normalmente não dorme, certo? E se você acha que vai ficar preso, eu hipnotizei, está preso a isso? Não, você vai dormir, automaticamente você sai. Quando você não sai sozinho. Porque na maioria das vezes, 99,9% das vezes, certo? Ó, hipnose, você não perde em momento nenhum o controle de si. Então, se você estiver hipnotizado e não quiser mais hipnotizar, mais ficar hipnotizado, é automático. É pay-bufo, não precisa fazer nada. Não precisa dar comando nenhum. Entendeu? Eu reconheço porque eu estou te vendo de uma forma e vou te ver de outra. Aí eu sei, ó, voltou ao normal, saiu da hipnose. Entendeu? Não é o hipnotizador não controla nada. Em relação a você, não. Venha pra cá. Nada a ver. Isso aí só em filme, viu, filho? Só em filme. E de terceira categoria para baixo. Vamos para frente.
Hipnose é arriscada? É tão arriscado quando você andar na calçada e ser atropelado na calçada. Mesma coisa. Praticamente zero. A menos que aconteça um acidente. Mesmo assim, hipnose não é arriscado. Eita, eu não quero ser hipnotizado porque eu vou contar todos os meus segredos. Ele vai assim, me conte tudo. Não funciona. Não funciona com ninguém. Né? Menores podem ser hipnotizados? Sim. Meu filho, eu não sei se você consegue ver, ele está bem aqui, nessa foto. Né? Aqui, nessa foto. Dá para ver um pedacinho dele. Ele é oficial da Marinha. Quando ele tinha, acho que ele tinha uns 6 anos na época. Ele tinha uns 6 anos na época. A gente estava conversando e tal, sentado no sofá. Aí ele disse: pai, eu não acredito em hipnose. Eu não acredito, pai. Eu não acredito que funcione. Não, Júnior, não acredito? Pois tá certo. Fica aí. Uma técnica que eu fiz tal, deixei ele em pé e pedi que ele fechasse os olhos e induziu hipnoticamente, certo? Aí deixei os braços dele retesados, esticado para baixo, normal, certo? Deixei os braços dele assim e induzi hipnoticamente ele. Aí quando ele estava ok, quando ele reagiu, quando eu percebi que ele já tinha reagido, aí eu disse assim: Júnior, tenta levantar o braço, todos os dois, qualquer um que você queira, tente levantar, tente dobrar, né? Porque ele estava o braço reto ao corpo, pedi para ele dobrar, certo? Assim, para ele fazer assim. Tenta fazer. Ele fazia assim, ó. Botando força, entendeu? Chegou, franziu os olhos, tentando dobrar o braço nem saía do lugar. Entendeu? A reação dele, qual foi? Rir. Quando ele riu, ele quebrou a hipnose. Entendeu? Quebrou. Simplesmente quebrou. Começou a rir e pronto. Aí eu só fiz, aproveitei, botei ele em hipnose de novo para tirar algum efeito que tivesse. Pronto, voltou ao normal. Nunca mais ele disse que não acreditava em hipnose. Certo? Da mesma coisa aqui. Vou fazer algo que não queira? Não. E esse não é bem gigantesco. Recentemente teve um caso lá em Sobral de uma menina que disse que foi estuprada por um hipnotizador, que estava hipnotizada e ele fez isso. Bom, primeira coisa, ela não estava hipnotizada. Não estava. Não estava. Ele pode ter dado alguma coisa para ela que tirou ela do normal, certo? Mas não foi hipnose. Pode ter certeza absoluta. Vou dar um exemplo bem escroto aqui agora. Se eu mandasse vocês tirar a roupa agora, vocês tirariam? De frente à câmera? Conscientemente vocês não fariam isso, correto? Então, sob hipnose, não muda nada. Nada, nada, nada. Nada muda. Eu vou hipnotizar você e vou mandar você tirar a roupa. Você vai tirar a roupa? Não. Isso vai fazer com que você acorde, porque o teu normal não é não fazer isso. Na frente de estranho, na frente de alguém que você não tem intimidade. Então, jamais vai acontecer isso. Jamais. Jamais. Tá certo? Então, essa pergunta está muito mais do que bem respondida, a última. Pode passar. Podemos apagar lembranças com a hipnose? Hipnose não é borracha. Tá? Vai lá e apaga alguma coisa. Não. Você não apaga a lembrança com a hipnose. Tem uma outra coisa por trás que com o estudo você pode aprender, você vai conhecer, certo? Que você já ouviu, talvez já tenha ouvido falar, no inconsciente coletivo, né? Pelo Jung, que se você entrar em mais detalhes, procurar mais obras, outras fontes, que não necessariamente o Jung, outras fontes, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Então, pegando o exemplo do Jung, se tem um inconsciente coletivo em que você vai buscar alguma coisa lá, e é comum a todos, é coletivo, é comum a todos, você não consegue apagar, neguinho, porque ele está lá. Ele vai permanecer lá. Não vai mudar nada.
Ok? Hipnose faz mal à saúde ou é perigosa? Faz mal se você não usar. Você vai continuar doente. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Uma coisa que você poderia resolver, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, por exemplo, normalmente quanto tempo se demora para achar uma solução para alguém, certo? Eu vou botar uma coisa bem longe assim, certo? 8 sessões de hipnose, no máximo. Já estou roubando o cara já. O paciente, já estou tirando dinheiro do paciente. Se resolve o problema dele. O normal é 4 sessões, uma sessão. É o normal. Esse é o normal. O que eu disse, hipnose é a chave que abre o consciente, o inconsciente de qualquer pessoa. Se eu consigo abrir o inconsciente, se eu consigo chegar na origem do problema, eu vou resolver. Eu vou ressignificá-lo. Eu não vou apagá-lo. Eu vou dar um outro significado. E aí se vai resolver o problema. A própria pessoa vai achar a solução. Ok? É ela que vai mudar a concepção dela a respeito. Eu vou só apontar o caminho. Ó. Eu brinco muito quando eu digo assim, quando você está hipnotizado, é como se você entrasse num túnel, certo? Quando você está nessas... Não hipnotizado não, quando você está numa situação que você está problemático, é como se você tivesse entrado num túnel. Entrou no túnel, escuro, não tem luz nenhuma. Você não vê, você sabe que entrou. Você já andou tanto que você já não sabe se está entrando ou está saindo, porque você não vê chegar a luz no fim do túnel. Então, quando eu entro na história, qualquer outro que entre na história, no caso, qualquer psicólogo, quando você entra na história, é para você apontar a saída. A saída, às vezes, pode ser a mesma entrada. Pode ser a mesma entrada. Entendeu? Pode ser a mesma entrada, a saída. E pode não ser. Pode ser a luz no fim do túnel que você está precisando. Que aí eu vou tirar assim, ó, vai por aqui que você está indo para o caminho certo. Ok? O hipnotizador controla o hipnotizado? O hipnotizador controla o hipnotizado? Já falei várias vezes aqui anteriormente. Não tem como. Não é um negocinho que eu faço assim e você fica... Eu não tenho uns cordõezinhos aqui e fico te manipulando. Não tem isso. Não existe isso. Certo? Grávidas também podem ser hipnotizadas. Por que grávidas? É porque ela tem alguém dentro dela, tá certo? E aí, se eu vou mexer com a hipnose, se eu vou mexer com ela, eu vou mexer com quem está dentro dela. Besteira. Pode sim. Não vai interferir em nada com o bebê que está lá dentro. Em nada. Pode até ajudar. Geralmente ajuda. Ok? Bom, depois disso que eu falei, vocês ainda têm algum mito a respeito de hipnose? Diferente desses que eu falei? Alguma dúvida em relação ao que é hipnose? O que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer? O que é possível? A gente vai conversar mais ainda, só falando dos mitos. Só toquei aqui em alguns aspectos que a maioria das pessoas tocam. Entendeu? Ou ter medo da hipnose, porque eu vou ficar assim, eu vou ficar assado, eu vou falar meu segredo, eu vou fazer... É o normal da maioria. Por isso que eu falei. Se houver algum, certo? Se quiser escrever depois, passa para a Lelê, que a Lelê passa para mim. Tá certo? Porque eu vou querer que vocês passem para ela o e-mail de vocês. Eu acho que eu vou ter depois, mas não sei se na inscrição já teve. Porque aqui, nessa apresentação, vai ter uma coisa que vocês não vão conseguir fazer. Certo? Ela vai estar aqui, mas vocês não vão conseguir fazer. E eu vou passar esse arquivo que vocês não vão conseguir fazer, eu vou passar para o e-mail de cada um que está aqui. Para que vocês tentem fazer sozinhos. Ok? Eu acho que aqui não vão conseguir. Até pelo tamanho reduzido da tela não vai conseguir. Eu tenho uma facilidade incrível de fazer. Certo? Eu tenho uma facilidade. Basta olhar e já resolvo. Mas não é o caso de vocês. Tenho quase certeza que não é o caso. Então, para que não fique com aquela história aquele gosto de quero mais, que não aconteceu, eu vou passar para vocês. Pode passar. E aí chegamos nas técnicas. Não esperem que eu vá falar mil, você vai fazer assim, você vai fazer... Eu só vou citar, certo? Até porque vocês não são hipnólogos, tá
certo? E se decidirem seguir por esse caminho, vão ter que estudar um pouquinho, vão ter que ler um bocadinho, tá certo? E aí vão aprender. Eu só vou citar as técnicas. O Mickey, fantasiado de bruxo no filme O Feiticeiro, tá aí, não? Nada melhor. Só que não tem nada de bruxaria. Nada, nem de perto, nem de longe. Ok? Então aqui deveria aparecer uma em uma, de uma em uma. Aí vai aparecer todas, pode passar. Pronto. Essas são algumas, não são todas. O leque é muito maior. Muito maior. Lembra daquela imagem da K, hipnotizando a menina, fixação do olhar? A diferença lá é que no desenho ela emite como se fosse ondas, certo? Ondas concêntricas, elas se fechando e tal, isso vai hipnotizando. Mas a fixação do olhar também permite hipnotizar. Sei? É uma técnica que se usa. Sugestões verbais, normalmente é o que a ericksoniana utiliza. Sugestões verbais. Metáforas, ericksoniano usa. Levitação das mãos, nem sempre. Indução ao relaxamento, sempre. Visualizações, nem sempre, mas pode. Concentração do foco da atenção, sempre, certo? Aplicação de estímulo de qualquer maneira. Isso aqui é uma forma. Se você tem um tom de voz, certo? Você fala uma coisa repetitiva, de um tom de voz monótono, certo? Quase inaudível. É porque eu não sei se vocês conhecem a voz do Erickson. Eu ia botar o vídeo, findei não botando, para não alongar muita coisa, certo? Era só 2 minutinhos só. Eu findei não botando. E aí vocês iam perceber isso que eu estou falando aqui agora. O tom de voz monocórdio dele. Se você é praticante de alguma igreja, você já deve ter visto o pastor em determinado momento, ou na igreja mesmo católica, falando, por exemplo, as missas de cura da igreja católica, geralmente é num tom monocórdio, que é para poder prender a atenção das pessoas. E ele consegue sem fazer esforço nenhum, porque automaticamente teu cérebro foca naquilo. Entendeu? É isso que o hipnólogo usa. Tira a tua atenção para determinado. Lembra do fator crítico? Tem lá naquele desenhozinho, aquela cinzazinha, aquele círculozinho, o fator crítico? Pronto, tenta tirar você do fator crítico, porque o fator crítico é aquele que diz assim, não vou, não faço, isso aí tá errado, isso aqui, entendeu? E você passa por cima. Ele nem percebe. E aí você já está no estado alterado de consciência. Pode passar. Bom, esse é um exemplo interessante. Daquela chave que está lá no início, abrindo alguém. Né? Esse alguém que está ali é o hipnólogo. Que está dentro dessa porta aí, dessa cabeça, é o hipnólogo. Ele consegue entrar. Ele consegue chegar. E lembre-se que essa coisa é com o qual a gente trabalha. É com essa coisa que a gente trabalha. É com a coisa imaterial. E eu não vejo muito isso nos ensinos da psicologia que a gente tem. Eu não vejo. Eles procuram, pelo menos do que eu vi, é assim, procura materializar a coisa, cientificizar a coisa e esquece detalhes principais, que são essenciais, que você vai ver ao longo do tempo. Ou então você vai viver dentro da sua caixinha e não passa disso. Só aquilo ali mesmo. Por quê? Porque você não ampliou sua cabeça, você não ampliou o seu horizonte. Acha que aquilo que você sabe é a verdade. E está muito longe da verdade. Pode ter certeza absoluta. Muito longe da verdade. Ninguém é dono dela. Então, o conselho que eu dou de novo. Amplie sua cabeça. Amplie sua cabeça. Amplie seus horizontes. Daí você vai conseguir resolver as coisas. Então, essa imagem é exatamente isso. É alguém dentro da cabeça de alguém. Alguém que abriu a porta de alguém com aquela chavinha que eu chamo a hipnose de chave. Tem? Pode passar. Bom, cérebro. O cérebro tem o lado esquerdo, certo? E tem o lado direito. A esquerda, o lado esquerdo, é o lado mais racional, é o lado mais lógico, é o lado que simplifica as coisas, é o lado numérico, é o que analisa, é o que tem foco nas coisas, é onde fica a memória verbal, certo? É o que reconhece figuras, faz a elaboração de linguagem semântica. Por exemplo, eu estou lendo numa sequência, eu estou falando numa sequência, então é o cérebro do lado esquerdo que está fazendo isso, certo? É o autor do pensamento lógico, tem um pensamento lógico,
E é onde está posicionada a nossa parte consciente. É onde fica posicionada a nossa parte consciente. Ele pode sofrer vários problemas, inclusive o AVC. Certo? Inclusive o AVC. E aí, quando você perde porções desse troço, dessa excelente máquina, isso é um computador. Para mim é um computador. O melhor computador que existe no mundo. Quando você perde porções dessa memória, desse computadorzinho aí, você começa a ter deficiências, seja ela qual for. E dependendo do lado em que aconteça, você sabe, com esse conhecimentozinho simples que você está acabando de ver aqui, você sabe, quando você encontrar alguém, quando um paciente chegar aqui e relatar algum problema, você sabe, opa, o problema dele está mais do lado direito ou mais do esquerdo do cérebro, entendeu? E aí você vai que um lado é mais agitado, o outro é mais calmo. Quando predomina um lado, você é um sujeito extremamente agitado. Quando predomina o outro, você é um sujeito extremamente calmo. E é assim que você vai, lendo as coisas, interpretando as coisas, certo? Já o lado direito é o lado da emocional, o lado da emoção. É mais intuitivo, é o que faz você aprender as músicas. Ele é mais holístico, certo? É mais etéreo, totalizador, reconhece formas, é o que reconhece as formas. Aquele perfil que a gente viu daquela cabeça, foi o lado direito que viu que aquilo ali é uma cabeça, né? Elabora a linguagem não verbal, é imaginativa, a imaginação é do lado direito. As cores, os tons de cores, certo? A parte metafórica de criar histórias, essas coisas. A parte espacial, de criar figuras espaciais, qualquer coisa que seja, de pensar espacialmente. É a parte criativa, ela é difusa, analógica, e é a parte que carrega o inconsciente. Na direita, na esquerda, nós temos a parte consciente e na direita o processamento do inconsciente. Então, se tem alguma coisa guardada, provavelmente vai estar do lado direito. Ok? Simples e fácil. Isso é só para a gente ver as aplicações que podem ser utilizadas, que podem ser feitas com hipnose. Pode passar, olha aí. Bom, não vou. Iria aparecer um a um, então tá aí, ó. Esse tópico que tem essas setinhas, certo? Todos eles que aparecerem está relacionado a problemas psicológicos. Problemas que você pode tratar com hipnose. Traumas, fobia, pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, tiques nervosos, gagueira, pode passar. Enurese noturna, terror noturno em criança, dificuldade sexual, de uma forma geral, conflitos amorosos. Esses e muitos outros. Aí eu só citei alguns, pelo menos mais conhecidos. Mas poderia ser ansiedade, poderia ser insônia, entendeu? Acho que insônia eu botei mais na frente. Tratamento de doenças orgânicas e funcionais. Tratamento e cura de hábitos e vícios. Hábitos. Qual é um hábito que você tem? Determinado hábito. Você quer perder esse hábito? Você pode resolver com hipnose. Você fuma, é um vício. Você quer perder esse vício? Você pode resolver com hipnose. Certo? Quer emagrecer? Você pode resolver com hipnose. Você quer largar um outro vício que você tenha, qualquer que seja? Você pode resolver com hipnose. Tratamento da disfunção alimentar. Certo? Pode ser feito com hipnose. Pode passar. Analgesia em episódio de dor aguda ou crônica. Eu estava escrevendo isso aí, eu estava me lembrando do GEDO, certo? GEDO, do PAN, GEDO, que o PAN está. Pronto, é o grupo de dor, certo? Eles podem ser tratados. Na analgesia, o que é que você vai fazer? Toda dor, ela tem dois componentes. Obrigatoriamente, ela tem dois componentes. Ela tem o componente físico e tem o componente psicológico. O que é que você faz com a hipnose? Você elimina o psicológico. Porque o psicológico, existe o componente físico, que é a parte que está lesionada. Um exemplo, quem já teve dor de dente sabe. Certo? Ele infecciona porque ele dói por quê? Porque infecciona. Quando infecciona, comprime, certo? Vai criando outros corpos ali dentro, que não as células que já existiam, e vai comprimindo os vasos sanguíneos. E é isso que te dá a dor, porque vai comprimindo as ramificações nervosas. Certo? Dá a dor, isso é o natural. O que é que o cérebro faz? Bota ela lá no dor número 1, fora o parto. Pronto. É a única dor depois do parto. Pronto. Bota ela lá em cima. Então, o que é que você faz? Você, pela analgesia com hipnose, você retira esse componente psicológico. Deixa a dor como ela é. A dor é salutar.
Por incrível que possa parecer, por mais paradoxal que possa parecer, a dor é salutar. Porque se não houvesse a dor, você não saberia que alguma coisa está errada. Por isso que quando se faz hipnose, você não elimina a dor. Você elimina os sintomas que o psicológico causa. Porque senão, o que é que vai acontecer? Só um exemplo bem grosseiro. A pessoa vai queimar o pé, vai meter o pé numa brasa, certo? Numa fogueira qualquer, vai meter o pé, o dedo vai queimar. Se não for pelo aroma da carne queimada, ele não vai saber que o dedo dele está queimando, porque ele não sente dor. Então você não elimina a dor, você reduz, você tira, você deixa a dor só com a parte física, retira a parte psicológica dela. Isso é analgesia. Anestesia para procedimento cirúrgico, isso inclui, já dei um exemplo lá do Sdeio, que fez mais de 30 cirurgias, certo? Só com anestesia, só com hipnose sem anestesia, certo? Isso, extração dentária, cirurgia dentária, você pode resolver com hipnose. Você pode anestesiar hipnoticamente. E a pessoa não vai sentir. Vocês já viram apresentações, às vezes, na televisão, que aparece o cara enfiando a agulha, vai de um lado para o outro. Aquilo ali é anestesia hipnótica. Entendeu? Bom. Redução do estresse, insônia, eu já tinha falado. Ansiedade, eu tinha falado lá em cima, mas falado. E outra coisa, você pode ajudar na criminologia e na prática forense. Ok? Por exemplo, tudo o que se passa com você, tudo o que você teve acesso pelos 5 sentidos, está registrado. Mesmo que você não tenha conhecimento consciente disso. Mas está registrado. Ficou registrado. Você lembra o que aconteceu naquela hora que o ônibus passou e você estava em pé na parada? Não. Mas sob hipnose você vai lembrar. Certo? Se eu lhe colocar em transe e pedir para você me dizer, dá para você ver quem foi que atirou na pessoa que você não viu. Certo? Quem foi que atirou naquela pessoa lá na hora que estava na parada e tal? Tu foi testemunha. A polícia te levou. Quem foi que atirou naquela pessoa? Você viu a pessoa, você vai dizer que não. Provavelmente você vai dizer que não. Não é porque não queira se meter, é porque talvez você conscientemente não registrou. Você viu, se assustou, mas você viu quando o cara atirou. Você sabe a roupa, você viu a cor da roupa do cara. Só que você pode ter tido um trauma qualquer e não lembra disso. Você vai dizer, não sei. Eu estou tirando a componente medo, certo? Estou tirando fora. Assim, não sei, eu não lembro. Mas se eu te hipnotizar, você vai lembrar. Era um cara moreno, barbado, ele tinha mais ou menos assim 1,80 m de altura, estava de calça jeans e camisa amarela. Hipnoticamente você vai ver. Entendeu? Onde é que está isso guardado? No inconscientezinho, lá no inconscientezinho. Tudo é registrado. Existe uma coisa chamada mais ou menos assim, função subliminar. Eu estou passando um filme, dentro dos frames do filme, eu passo alguma coisa, mensagem, diga, boa noite. Certo? Você conscientemente não viu, mas o teu cérebro registrou. Aquela passagem lá, quando apareceu a imagem boa noite, que foi 1/100 de segundo, sei lá, 1/10 segundo, sei lá, a velocidade que está lá o filme, entendeu? Teu cérebro registrou. Se eu te pedir hipnoticamente que você me relate o que é que você viu no filme de anormal, que não era do filme, aí você vai dizer, tá, em determinado momento apareceu a palavra boa noite. Certo? Vamos para frente. Dr. Milton Erickson, na sua cadeira de rodas. Eu tinha botado essa imagem porque eu ia utilizar ela mais à frente, certo? Aí não vai ser possível. Mas essa imagem, ela tem uma nitidez muito boa. Você consegue ver a rugosidade da árvore. Você consegue... A primeira vez que eu vi essa imagem, eu me senti como se eu estivesse ali vivenciando aquele sol que está batendo lá na parede. Entendeu? Sentindo a rugosidade da árvore, sentindo visualmente, não tátil, não estou pegando na árvore, mas mentalmente eu estou sentindo que ela é rugosa, que meu cérebro alicia esse tipo de coisa.
certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu ia utilizar essa imagem mais à frente, para que eu ia mandar que vocês prestassem atenção nisso, em detalhes, certo? Prestassem atenção nos detalhes que a gente ia usar ele mais à frente. Só que não dá para fazer, dessa forma não dá. Entendeu? E aí eu botei ela aí somente como uma tentativa de mostrar, uma tentativa de mostrar, mostrando quem é o Milton Erickson, porque a gente vai entrar agora dentro do conceito de hipnose ericksoniana, certo? Que é a que eu utilizo. Ok? Pode passar. Ó, é uma forma de fazer hipnose inventada por ele, foi criada por ele, certo? E por isso leva o nome dele. Ela acontece de forma natural. Natural. Seguindo a natureza do sujeito. Como é que eu hipnotizo uma pessoa ericksonianamente? Conversando. Nada mais do que conversando, do jeito que eu estou falando com vocês. E eu posso fazer isso pelo vídeo digital, online? Posso sim. Do mesmo jeito. Já fiz. Eu não sabia que podia até a pandemia. Na pandemia, eu experimentei uma vez, deu certo. Isso foi meleca. Isso aí foi uma coisa que não é legal. Não passou, não. Não passou no crivo, não. Vou tentar de novo. Tentei com outra pessoa diferente. Passou de novo. Tentei com outra diferente. Passou de novo. Aí eu disse assim, agora eu não tenho mais limites. Tanto faz ser virtual como pessoal presencial, não faz diferença para mim. Eu vou conseguir te hipnotizar do mesmo jeito. E eu vou te hipnotizar do jeito que eu estou falando agora. Não com esse tom de voz. Mas eu vou conseguir, conversando com você, você vai estar hipnotizado e nem sabe que está hipnotizando. E você não vai deixar de ser você. Eu já disse desde o começo. Você não deixa de ser você. Né? Se você gosta de viajar, eu vou tocar na nossa conversa em assuntos de viagem, que é aquilo que te faz bem, é aquilo que você flui com mais tranquilidade. Se você gosta de arte, eu vou tocar de alguma forma no assunto de arte, vou achar o caminho, tá certo? Se você gosta de ser, se você é uma pessoa racional, pela nossa conversa, eu sei que você é uma pessoa racional, eu vou usar a racionalidade para te conquistar, para te pegar. A famosa empatia. Eu faço a empatia e quando você menos espera, sem fazer, durma. Nada disso. É conversando, do jeito que eu estou conversando com você. Essa é a hipnose ericksoniana. É uma hipnose conversacional. Você não tem que fazer nada demais. Você tem simplesmente que, de certa forma, ela lembra, certo? A terapia centrada na pessoa do Rogers. Certo? Você entra, você aceita, você adota a pessoa como ela é. Você não faz nada diferente disso. Só que com a maior profundidade. E aí você consegue acesso, tá certo? A aula está maravilhosa, mas eu queria te avisar que já são 9 horas. Pois vamos lá. Certo? Vou passo o próximo. Tá pertinho já. Pronto. Só alguns detalhezinhos, rápido. Ser terapeuta ericksoniano, antes de qualquer coisa, é desenvolver a habilidade da observação. Você tem que ser atento às coisas. Você tem que estar atento, até para você descobrir as coisas. Tem que estar atento, certo? Ela é focada na relação do problema. Trabalha com os paradoxos da vida. Uma pessoa que quer emagrecer, que não para de comer, como é que ela vai conseguir emagrecer? Isso você vai usar a seu favor e a favor do paciente para resolver o problema. Ela é mais ou menos assim. Para quem tiver curiosidade a respeito, depois dê uma olhada no assunto hipnose de uma forma geral, certo? Pode passar. Pronto. Volta um pouquinho. Porque ali não iria aparecer, certo? Ia aparecer só exemplo. O que é o exemplo? Vou ser bem rápido, para ser bem sucinto. Nos atendimentos que a gente fez no PAN, certo? Um dos problemas que apareceram, né, da pessoa, ela é professora lá em Baturité. Ela estava terminando o mestrado, faltava somente a dissertação, que já estava mais na metade, e ela não conseguia fazer mais nada.
Ela, quando sentava na mesa com o computador, que abriu o computador, dava sono, dava qualquer coisa, ela fechava o computador de novo, pronto. E isso já vinha numa situação crítica, ao ponto dela ser chamada a atenção, certo? Da orientadora tentar perguntar o que está acontecendo, pedir que ela procurasse um psicólogo, certo? Então ela estava com esse problema. Quando ela nos procurou no PAN, ela estava com esse problema. De todos os que eu vi, esse era o mais crítico. E foi o que ela mais relatou veementemente. Mas ela tinha outros também. Mas era isso que estava pegando. Se ela não resolvesse isso, ela não ia resolver os outros, porque isso estava enganchando ela. Era como se fosse uma âncora prendendo ela. E aí a gente conversou do jeito que eu estou conversando com você, certo? Lá pelas tantas, já estou ciente do problema dela, aí o que foi que eu disse? Ô, fulana, tu vai fazer o seguinte, por que você não senta na tua mesa com o teu computador, abre a tua dissertação e olha para ela não como uma pessoa que está escrevendo a dissertação, mas como uma pessoa que está lendo uma carta. Alguém passou essa carta para você. E alguém está esperando a resposta dessa carta. Que ela diz, uma das coisas ela diz assim, eu não consigo olhar para a dissertação, toda vez que eu olho eu mudo tudo. Não dá, não tem coisa. A minha crítica não deixa passar. Aí foi quando eu disse, por que você não senta e olha a tua dissertação como se fosse uma carta? Você está lendo a carta, você não precisa mudar nada, já está escrito. E você passa a fazer a resposta que você precisa dar para a pessoa que escreveu a carta, que era o final da dissertação dela, entendeu? Você faz a resposta para a pessoa e manda, porque, por coincidência, a pessoa que está esperando a resposta é a tua orientadora. Ela está louca esperando que você termine para que ela veja a tua resposta. Isso passou, certo? Passou. Não me deu retorno nenhum. Aí teve um período que a bicha disse assim, vamos arranjar gente, porque a gente precisa ter gente para poder os alunos praticarem e tal. E eu tive a ideia de falar com as pessoas com quem eu atendi, e disse assim, olha, você foi beneficiado, então dê a oportunidade para alguém. Se você sabe de alguém que está precisando, diga para ela que ela pode vir para cá de graça ser tratada. Certo? Eu passei isso para todo mundo. As pessoas que estiveram comigo, que tiveram tratamento comigo. E uma delas, certo? Uma delas, depois que eu passei, eu só vi bem depois, certo? Pode passar agora. Pronto. Letícia, leia, por favor, como se fosse ela, a resposta que ela deu. Um minuto. Olá, boa tarde. Acabei sumindo, RSRS. Gostaria de agradecer, pois... Só um pouquinho. Oi? Não, o telefone que tocou. Tá. Gostaria de agradecer, pois uma das questões que me afligia muito foi resolvida. Consegui finalizar a dissertação e já solicitei o diploma. Gratidão. A estratégia da carta foi perfeita. Viu? Acabei de falar da carta. Tá certo? Bom, foi isso que eu fiz para solucionar o problema dela. Eu criei na mente dela, botei ela em transe, conversando do jeito que eu estou conversando com vocês, botei ela em transe e coloquei seriam os comandos para que ela conseguisse terminar a dissertação dela. E ela não foi a única, teve uma outra menina também que eu participei. E essa demorou um pouco mais porque ela já estava com problemas, com transtornos mentais mais sérios, mais severos. Essa demorou 8 sessões. Essa segunda, certo? Ela já era visível no físico o transtorno mental. Ok? E aí a gente tem que resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Essa também recebeu o diploma de mestrado dela. Beleza? Pode passar. Bom, esses são os 8 benefícios da hipnose ericksoniana, certo? Não vou ler, eu posso passar tudo que está aqui eu posso passar para vocês sem problema nenhum, certo? Deixar para que vocês olhem, pode passar. Beleza. Pronto, é essa imagem aqui. Bom, o que é que você vê? O que você vê, certo? Provavelmente você tá vendo uma parede de pedras. Provavelmente você vai dizer que não, eu estou vendo uma parede de pedra, certo? Não vai aumentar não vai conseguir não.
Só a tela cheia do computador você vai conseguir ver alguma coisa. Mas, na realidade, é uma parede de pedra, certo? E é por isso que eu digo, amplie seus horizontes. Amplie sua cabeça. Nem tudo que você vê é. Nem tudo que você vê é. Você vai, eu não vou dar a dica. Eu vou deixar que você descubra o que é que existe aí nessa parede. E depois me diga. Se você conseguir descobrir, você vai me dar a resposta correta. Eu não vou dar porque aí você já vai ficar. Mas aqui dentro, as pessoas que conseguem ver, vê que não é só a parede. Aí tem alguma coisa. A parede é só o fundo. Certo? Para quem tem curiosidade, para quem ficou curioso, existe uma coisa chamada estereograma. Procure. Esse é um estereograma. Ele não é o que você vê. Ele não é uma parede, só uma parede de pedra. Tem alguma coisa aí entre você e a parede. Pode ter certeza absoluta. Entre você e a parede tem alguma coisa. Não é só você e a parede aí que você está vendo. Entre você e a parede tem alguma coisa. E você, se tiver capacidade, procure ver o estereograma, procure ver como é que você consegue ver o que está aí dentro. Mas aí dentro tem coisas. Certo? Eu não vou dizer o que é para poder aguçar a curiosidade. Bom, feito isso, o próximo passo seria, aí eu precisaria que as criaturas estivessem com a tela aberta. Certo? Do contrário, seria o ideal que tivesse com a tela aberta. Teria a imagem aberta, a câmera aberta, que eu preciso ver agora, eu preciso ver. Pode até tirar... Não, tira não, Lili, porque depois daí tem uma coisinha simples, certo? Mas tem uma coisinha que é o fechamento, né? O que é que... Pode passar, Lili. A gente não vai fazer isso aí, porque isso aí vai ficar como exercício de casa, digamos. Pode passar. Ó, complicou, tá vendo? Porque... Não, pode deixar como estava. Complicou porque aqui você não ia ver essas palavras que estão aí, elas só iriam aparecer devagarzinho, certo? Pode botar, ó. Primeiro você veria, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas elas não esquecerão o que sentiram, certo? Que seria a nossa próxima atividade, que seria a atividade prática. Em seguida, só aparecia essas palavras, sem imagem nenhuma. Em seguida aparecia, que tal experimentar a hipnose agora? Certo? E depois é que apareceria a imagem para ela ficar como tela de fundo, certo? Se você quiser, pode passar essa apresentação para todo mundo que quiser. Pode passar, sem problema. Que aí elas praticam em casa. Não, aí certo? Aí seria o final depois da apresentação prática. Mas a gente pode fazer, não demora muito, pode passar. Certo? Pode passar. Aqui também seria diferente. Aqui primeiro você veria, isso em relação à hipnose. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Seria a hipnose falando para você. E eu agradeceria e mostraria aquilo ali, que um conselho, sempre tenham um motivo para agradecer, para sorrir e agradecer, certo? Aí eu pergunto, vocês querem fazer a parte prática? Demanda um pedacinho só. Mas o ideal era que tivesse todo mundo de tela para que eu visse, que realmente estão fazendo, porque senão perde o sentido. Fica a critério de vocês, podem dizer aí pelo chat, certo? E aí, se vocês quiserem, eu passo, se não quiser fazer na prática agora, certo? Eu posso passar a meditação que a gente ia fazer. Meditação é uma forma de auto-hipnose, e isso você pode fazer sozinho. Basta que você leia o que eu escrevo, o que vai estar escrito, e reproduza, certo? Se eu disser assim, fecha os olhos, por escrito, fecha os olhos. Leia tudo antes, entendeu? Para que você possa memorizar. Ó, fecha os olhos, faça uma respiração assim, assim, assado. Então, você tem que ler para poder você depois reproduzir. Se quiserem, eu passo sem problema nenhum. E o ideal, nesse caso aqui, é que você grave. Pegue seu celularzinho, leia o que eu vou dizer, certo? E grave, e depois você fique só ouvindo a sua própria voz, certo? Aí, fecha os olhos. Expire fundo.
contando lentamente até 5. Pare. Respire, solte o ar. Lentamente, contando até 5. Então, você pode fazer isso sozinho. Grava e depois você vai ouvir e você vai entrar no mesmo estado que você entraria agora. Pode ser assim? Por causa do adiantado da hora? Mas se quiserem fazer agora, tem uma condição. Tem que estar com a tela ligada. Tem que estar com a câmera ligada. E aí, galera, coloque aqui no chat se vocês querem fazer agora ou depois. Podem fazer depois. Eu vou querer a resposta daquela parede lá, eu vou querer a resposta, para saber se realmente você chegou na coisa. Isso vai fazer com que você também amplie os horizontes. A Wanda falou depois. Pronto. Mais alguém segue a Wanda? Por causa de adiantar da hora, e eu preciso da tela ligada, para poder ver o que vocês estão fazendo. Mas é uma meditação mindfulness que você pode fazer sozinho. E outra coisa, você pode repetir todas as vezes que você achar necessário. Todas as vezes que você achar necessário, você pode repetir. Só vai lhe fazer bem. Pode ter certeza absoluta. Só vai lhe fazer bem. Beleza? Beleza. Então, acredito que você pode mandar, eu mando no grupo, mando por e-mail também, Roberto. Eu vou passar a meditação por escrito, para que você leia gravando, vocês leiam gravando, depois vocês vão ouvir o que vocês trabalham e vão praticar. Né? Pronto. E aí fica resolvido. Tá feito assim? Tá ótimo. Meu muito obrigado por tudo. Preste atenção no que eu falei, nos conselhos que eu dei, que vão servir para vocês para a vida inteira. Inteira. Meu muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Se quiser passar meu telefone, passar meu e-mail, à vontade. E se precisarem, conte comigo. Estou aqui. Vá pelo PAN, né? Vá pelo PAN que você me acha, com certeza absoluta. Muito obrigada, Roberto. Mesmo que eu não esteja mais na universidade, eu vou estar no PAN. Tá bom? Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Eu é que agradeço. Mil perdões pela questão do slide, assim. Na próxima a gente já sabe. Não tem que fazer nada, não tem que pedir perdão de nada. Não tem nada a ver. Não deixou de. Não, a mensagem não deixou de ser dada. Pode ter certeza absoluta. Muito obrigada. Vou parar aqui a gravação. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Estou aqui parando a gravação.